vida, mas Ele não ama o pecado que você vive. Ele quer a sua modificação, a sua restauração. Ele quer habitar dentro de você, fazer da sua casa a sinagoga dele, a igreja dele. Ele quer fazer da sua casa a morada dele. Então reconheça isso e abra as portas do seu coração, da sua casa, para que Deus possa fazer isso na sua vida. Não tente fugir de Deus. Você pode até tentar fugir de Deus não indo para a missa. Você vai fugir de Deus lá no horário que é da missa. Você pode até tentar fugir de Deus não indo para a missa. Achar que assim você está se distanciando dele, que assim o seu pecado não tem mais jeito mesmo, então não precisa se aproximar de Deus, você não precisa mais de Deus. Não, Ele está aí todos os momentos da sua vida, quando você acorda até a hora que você vai dormir, querendo você ou não. Ele te fez, Ele te deu a vida, Ele está com você, do seu lado, em todos os momentos, mesmo e principalmente naqueles momentos em que você menos quer que Ele esteja ao seu lado. Quando você está mais revoltada com sua enfermidade, com seus filhos que estão na droga, que estão desempregados, com seu filho, com a sua família que não dá certo, com seu marido que só faz bebê e que arrumou outra pessoa. Mesmo quando você está mais revoltado e amargurado, é ali que Ele está do seu lado. Principalmente, basta que você olhe para o lado, olhe para o alto, busque as coisas do alto, que você com certeza vai receber a cura, vai encontrar o caminho, e você pode ter certeza que as pessoas vão olhar para você, olhar para sua casa e dizer: ali vive uma serva do Senhor, ali vive um filho amado de Deus. É isso que Deus quer para sua vida, e é isso que você tem que receber. Receba essa palavra como uma mudança de vida. Esse evangelho de hoje faça com que Deus, a casa de Simão naquele dia, faça com que hoje seja a sua casa. Receba Deus na sua casa e permita que Ele faça os milagres acontecerem. Só falta que você deixe, só falta você permitir que isso aconteça. Ele está aí todo momento te ajudando, olhando por você, te livrando de todo mal, de toda violência, de tudo que acontece no mundo. Ele está aí te livrando a todo momento. Basta que você permita, diga: sim, Senhor, faça como Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade, faça em mim segundo a sua palavra. Basta que você permita, e Ele vai te fazer, Ele vai tornar a sua casa como Ele tornou a casa de Simão. Vai fazer os milagres acontecerem e você vai ver a glória de Deus, com certeza. Bem, eu achei muito interessante quando o Bruno chegou aqui e propôs essa leitura, porque eu comecei a ler essa semana um livro da Luzia Santiago, cofundadora da Canção Nova, chamado Amar e Sofrer. E ela coloca alguns pontos que eu enxerguei aqui nessa leitura aqui que nós fizemos, aqui nessa reflexão que a gente está fazendo. Todos nós passamos pelo sofrimento, né? Aqui está dizendo que a sogra tinha uma mulher doente, né? E que muitos outros doentes também foram à procura de Jesus, foram levados até Jesus, né? Buscando cura, buscando a libertação daquela enfermidade, daquele mal, né? E se a gente parar para pensar que a palavra de Deus é uma palavra de alegria, embora ela nos ensine que o sofrimento faz parte da nossa vida, que todos nós temos os nossos sofrimentos, as nossas cruzes, os nossos altos e baixos, e muito baixos, todos nós temos, mas a palavra de Deus, ela é uma palavra de alegria. Embora ela cite o sofrimento e ela nos ensine a viver no sofrimento, ela é uma palavra que nos ensina a ultrapassar a barreira do sofrimento, né? Porque, na verdade, se você parar para pensar, Jesus, ele se fez homem e ele passou pelo sofrimento, né? Ele sofreu as dores da cruz, a humilhação da cruz, né? Ele viu a mãe dele de pé, o vendo ser crucificado. Com certeza isso trouxe muito sofrimento ao coração de Deus, de Jesus, a ponto dele dizer para o Pai, né? Antes disso, quando ele já sabia que ia passar por isso: afasta de mim esse cálice, né? Aquela foi a parte humana de Jesus, que nós temos também, de às vezes
dá uma tremidinha na base quando vê o sofrimento bater a porta. Isso é humano, isso é normal. Mas o que nós, cristãos católicos, devemos ter em mente é que no sofrimento você consegue experimentar Jesus de uma maneira que às vezes na dor você não consegue, né? Então você vê que essa mulher se levantou e passou a servir Jesus depois que ela foi curada dessa enfermidade, depois que ela foi curada dessa febre. Será que se ela não tivesse tido essa febre, ela teria servido Jesus? Provavelmente não. Ela não teria se abandonado nas mãos do Senhor. Então que a gente olhe sempre o sofrimento como uma maneira de encontro com Deus, não como um abandono de Deus. Não se sinta abandonado por Jesus no momento do sofrimento. O sofrimento é algo que a gente deve transformar de precioso na nossa vida, porque ele pode nos aproximar de Deus, sabe? Então quando você derramar uma lágrima, quando você chorar por um sofrimento seu, oferece a Jesus aquela lágrima, oferece a Jesus aquele sofrimento, para que ele venha secar aquela lágrima, para que ele leve aquela lágrima de dor até o coração dele, que ele leve a sua angústia até a chaga dele, porque a cura está em Jesus. E quando a gente recebe essa cura, você recebe uma cura verdadeira, né, uma cura espiritual verdadeira, você não consegue mais fugir de Jesus, porque você começa a experimentar o amor de Deus. Depois do sofrimento, tem sempre uma experiência de amor, né? Então você começa a experimentar o amor de Deus e você se aproxima de Deus. Você dá o devido valor a Deus na sua vida. Você vê que é impossível fazer qualquer coisa sem a presença de Deus. E Deus nos mostra isso, que Ele quer nos resgatar através do sofrimento, né? Ele quer nos... Muitas vezes, para você se alimentar, para você comer, antes você precisa sentir fome, não é? A falta de apetite faz você ficar doente. Então, às vezes, para você se alimentar, para você manter a sua saúde, o bom funcionamento do seu corpo, você primeiro precisa passar pela fome, pela necessidade de comer. Depois você se reabastece, né? Você fica de pé, você vai ter ânimo para fazer os seus afazeres, para cumprir com as suas obrigações. Que a gente tome isso para a nossa vida prática, que muitas vezes o sofrimento é a maneira de encontrar com Jesus, de encontrar com o amor que Jesus tem para te oferecer. Porque muitas vezes, quando a gente está bem, você não tem tanta necessidade de estar se abandonando na mão de Deus. Às vezes você até agradece, né? Você está num lugar legal, bem acompanhado, você está com a sua família, numa festa, você consegue alguma coisa que você necessitava, um emprego, seja lá o que for, você até agradece, mas é aquela coisa, ai Deus, obrigada. Agora, quando você está desesperado, quando você está sofrendo, a quem você vai se abandonar, senão Deus? Quem pode todas as coisas? Senão Deus, senão Cristo Jesus, né? E quando Ele nos cura, na verdade Ele nos resgata, Ele nos traz para o lado dele, acontece o que a gente lê aqui na passagem, né? Que todos o procuraram e Ele convidou todos, vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, né? Então, quer dizer, Ele quer você a serviço dele. Esse sofrimento que posteriormente vai te trazer uma cura, vai te trazer uma volta para Jesus, vai te colocar também a serviço de Deus. E quem serve a Deus verdadeiramente de coração nunca fica prostrado. Você vai passar por tribulações, você vai sofrer, você vai sentir, vai ter momentos de angústia, mas se você serve a Deus, Deus está constantemente te renovando, fazendo você renascer, porque Ele quer você a serviço dele, né? Então que a gente traga sempre isso, que a Bíblia, a palavra de Deus, nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de alegria, e tudo que Ele quer é estar com a gente.